Quero saudar a presença de todos, os senhores bispos, os padres, os diáconos. Não vou repetir as saudações que já foram feitas, só gostaria de saudar de modo especial o Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal. Ele ficou preso na Castelo Branco, mas graças a Deus deu para chegar, né? Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Meus irmãos e irmãs, eu tive um bloqueio quando tive que preparar esta homilia. Não consegui. Porque homilia de posse é como final Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Tem que jogar tudo para ganhar. Mas eu não vou fazer isso. Não farei isso. Prefiro algo bem mais simples e também apegado à palavra de Deus. Um repórter me perguntou: qual será o seu programa de governo? Respondi: fazer a vontade de Deus. Vocês tinham que ver a cara que esse repórter fez. Essa resposta pode parecer uma escapatória que não diz nada além do óbvio, mas a vontade de Deus nunca deve ser algo pressuposto. Em todas as suas decisões, o bispo precisa explicitar esta intenção, precisa buscar concretamente realizá-la e se deixar conduzir por ela. Fazer a vontade de Deus inclui a exigência da oração pessoal e comunitária. Afinal de contas, o bispo não tem o telefone direto para o céu. Ele não possui no seu celular o WhatsApp do Pai Eterno. Para conhecer o que Deus quer no aqui, no agora, o bispo precisa buscar na oração perseverante cotidiana, o que o bispo não pode, não é capaz por si mesmo. Conhecer a vontade de Deus e ter a força de realizá-la até o fim. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos que depois da ascensão de Jesus, os apóstolos subiram à sala superior e ali perseveraram em oração, juntamente com algumas mulheres e com Maria. A sala superior indica um lugar separado do barulho da rua, do tumulto do mercado, da agitação e das ocupações diárias. A sala superior desempenha a mesma função do templo, do monte ou do deserto. Foi numa sala superior que Jesus se reuniu com os apóstolos para a última ceia, e é numa sala superior que os 11, algumas mulheres, os parentes de Jesus e Maria, se reuniram para se entregarem à oração. Unidade e prece perseverante são as características da igreja desde o seu primeiro minuto. A mãe de Jesus ocupa um lugar de destaque. Agora, depois da glorificação, terminou o tempo da não intervenção que o filho lhe tinha imposto em Caná da Galileia. Ele disse para sua mãe: mulher, isso nos compete, minha hora ainda não chegou. Agora Maria desempenha um papel importante nessa comunidade unida na oração. Maria preside a súplica na espera da revelação da vontade de Deus. Hoje estamos recolhidos na sala superior. As mulheres são mais numerosas. Os sucessores dos apóstolos são mais do que 12. Em companhia de Maria, Nossa Senhora da Ponte, nos encontramos reunidos para pedir a Deus o conhecimento e a força de cumprir a vontade de Deus. A exemplo de Jesus, que se entregou ao Pai, a igreja não pode ter outro projeto de vida a não ser o fazer a vontade do Pai. Como fazer a vontade do Pai é o alimento de Jesus, assim deve ser também para o bispo.
Ela não é um peso externo que o oprime e lhe limita a liberdade. Pelo contrário, conhecer o que Deus quer significa conhecer o caminho da vida. Esta é de fato a nossa alegria. A vontade de Deus não nos aliena, ela nos purifica, nos conduz à vida em plenitude. Quando o bispo faz o que Deus quer, ele pensa os pensamentos de Jesus. As suas ações são as de Jesus. As suas decisões se identificam com as escolhas de Cristo. O seu coração ama com o amor de Cristo. O cumprimento da vontade de Deus tem o poder de transfigurar a pessoa do bispo na pessoa de Cristo. Em sua oração, o bispo deve ouvir a palavra. Com efeito, uma das tarefas, mulos, é a de ensinar. Ele não deve pregar suas ideias, por mais bonitas, eruditas, criativas que sejam. Na pregação, ele oferece aos fiéis o mesmo alimento do qual se nutre em sua oração. De onde ele tira o nutrimento para os outros, deve também tirá-lo para si. Na palavra, o Pai, movido por seu grande amor, vem ao nosso encontro e nos fala como a amigos, para revelar-se a si mesmo, para revelar os seus desígnios de amor e para nos convidar à comunhão com Ele. No desempenho de sua obrigação de rezar e de ouvir a palavra, o bispo nunca está só. Ele conta com a oração de toda a igreja, de modo especial dos seus diocesanos, do seu rebanho. Os padres, os consagrados, as consagradas, os fiéis leigos e leigas, todos rezam com e pelo bispo, para que possa ser o primeiro a cumprir a vontade de Deus. Além da oração, o bispo deve presidir o discernimento espiritual eclesial, que se realiza através de diversos organismos de comunhão. Na igreja, todos devem ouvir o outro para escutar o Espírito que nos conduz à verdade plena. O Espírito sustenta o ofício dos bispos com carismas especiais, mas também suscita no conjunto dos fiéis o sensus fidei, o sentido da fé, que é como um sexto sentido que faz intuir o que agrada ao Pai. É como um faro apurado para detectar as coisas de Deus. É um dom do Espírito que o Espírito suscita nos fiéis, que lhes dá um conhecimento peculiar da vontade de Deus. Conhecimento por conaturalidade. É o Espírito que nos torna connaturais com as coisas de Deus. O bispo deve ouvir a palavra, deve ser perseverante na oração e deve saber ouvir todos, buscando o discernimento, buscando discernir o consenso da fé. Com efeito, o sentido da fé forma e produz na igreja o consenso dos fiéis. Ouvir os fiéis não é, portanto, um ato de condescendência do bispo. Pelo contrário, ouvir a todos manifesta a atenção que o bispo deve ter ao que o Espírito fala através de todos. Discernir, coordenar os esforços de todos na escuta do que o Espírito diz à igreja é a grande responsabilidade do governo do bispo. É também o programa deste bispo aqui. Nas bodas de Caná, Maria solicitamente percebeu que o vinho tinha acabado e pediu ao filho que antecipasse sua hora. Maria pede ajuda e essa ajuda não exclui o milagre, mesmo que a hora de Jesus não tenha chegado. É por isso que, com confiança e esperança amorosas, ela instrui os serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. A nossa boa mãe continua repetindo para todos, continua repetindo para mim. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria continua dizendo ao filho, eles não têm mais vinho.
ela intercede por nós. E isso é para nós grande conforto. Se Jesus realizou o milagre a pedido de Maria, quando ainda não tinha chegado a sua hora, quanto mais eficaz será o poder de intercessão de Maria, depois de ter chegado essa hora. Por isso, hoje, Maria continua nos dizendo, com ainda maior insistência: fazei tudo o que ele vos disser. Fazer o que ele nos diz fortifica a fé, torna mais confiante a esperança, a fervor a caridade, intensifica o arrependimento dos pecados. Fazer o que ele nos diz faz com que sua sabedoria e sua justiça nos guiem nos desafios atuais, que sua clemência nos conforte, seu poder nos proteja. Fazer tudo o que Jesus nos pede nos faz querer o que ele quer, como ele quer e enquanto ele quer. Fazer o que ele nos diz nos dá a graça de chorar os nossos pecados, de repelir as tentações futuras, de corrigir as nossas más inclinações e de praticar as obras de misericórdia. Fazer o que ele nos diz faz ter zelo pelo próximo, desapego de si, faz vencer a sensualidade pela austeridade, a avareza pela generosidade, a cólera pela mansidão, a tibieza pelo fervor, a corrupção pela honestidade. Fazer a vontade de Cristo nos torna prudentes nas decisões, corajosos nos perigos, humildes na prosperidade, atentos na oração, sóbrios nos alimentos, esforçados nos trabalhos, firmes nas decisões. Fazer o que Jesus nos diz faz com que obedeçamos os superiores, ajudemos com solicitude os que dependem de nós, nos dediquemos aos amigos e amemos os inimigos. Seguir o conselho de Maria nos torna puros de coração, modestos nas ações exemplares, no comportamento. Maria, com sua recomendação, nos convida a colaborar com a graça de Deus, a cumprir os mandamentos, a nos preparar para a morte, a temer o juízo, a fugir da condenação, a buscar a felicidade eterna. Nossa Senhora da Ponte, rogai por nós. Nossa Senhora da Ponte, Nossa Senhora da Ponte.